Boa noite, irmãos e irmãs, queridos ouvintes que estão aí nas suas casas. Jesus é o nosso Senhor. Estamos aqui para mais uma palavra, a palavra que nos alimenta, que nos encoraja, que nos ilumina. E a gente espera que o Senhor possa realmente nos suprir abundantemente também nesta noite. Meu nome é Moisés, eu me reúno aqui na Igreja em Vitória da Conquista. E aqueles que estão nos ouvindo, que porventura ainda não tenham se inscrito no nosso canal da Igreja em Vitória da Conquista, por favor, se inscreva lá, dê a sua curtida a essa comunhão, a essa palavra, compartilhe com seus amigos, familiares, para que mais dessa palavra seja divulgada e alcance as pessoas, suprindo, a necessidade do povo de Deus e das pessoas de forma geral. Nosso coração é esse, de disseminar, de permitir que essa palavra possa encorajar muitos que convivem conosco, não é verdade? A gente vai hoje desfrutar de uma nova série dentro de um novo volume do Alimento Diário, dentro da série Os Ministros da Nova Aliança, que começou essa semana, o volume As Promessas de Deus. E a mensagem dessa semana 1, ela tem o título do próprio volume. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Eu desfruto demais desse tema das promessas. É maravilhoso Deus ter legado promessas a cada um de nós. E a gente vai desfrutar disso. E o versículo que está proposto para essa mensagem de abertura é um versículo de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. E aí eu gostaria que os irmãos e as irmãs em suas casas pudessem abrir suas Bíblias e, com o espírito exercitado, a gente lê esses versículos, desfrutando cada um deles. Eles dizem assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, é um versículo muito precioso, que é o tema dessa semana, e todos nós sabemos o quanto que a palavra de Deus é recheada de promessas. Tem até algumas edições da Sociedade Bíblica, uma edição só que sublinha, deixa marcados os versículos que anunciam as promessas de Deus na sua palavra no Velho e no Novo Testamento. É muito interessante. É interessante pensar nas promessas, e a gente vai desfrutar do contexto em que Paulo escreveu sobre promessas no livro de Coríntios, nessa carta aos Coríntios. Por que ele registrou, o Espírito Santo, por meio de Paulo, deixou registrado essa porção, nos encorajando de quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém. Por que Paulo falou isso? Por que o Espírito inspirou ele a falar sobre as promessas de Deus? Então, ao longo da nossa comunhão, o nosso desejo é contextualizar isso com a história da igreja em Corinto e desfrutar dessa maravilha das promessas. Por que Deus nos fala por meio das suas promessas? Por que as promessas são tão importantes na história do povo de Deus, ao longo das eras, dos séculos e das gerações? Então, é muito importante. Todos nós já desfrutamos de alguma promessa do Senhor ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. E nessa mensagem, o propósito é a gente ser encorajado, rememorar a nossa história com o Senhor e sermos realmente iluminados, inspirados pelas promessas que Deus nos deixou. E é claro que a gente vai contextualizar isso com a igreja em Corinto, mas antes de falar da igreja em Corinto, e por que Paulo falou de promessas nesses
20 a 22, eu queria ler com os irmãos uma porção do livro de Provérbios e contextualizar a igreja em Corinto dentro do plano maior de Deus, dentro do projeto maior de Deus, do sonho de Deus, o grande propósito, o grande ministério, a grande causa e sonho de Deus. Quando a gente olha o propósito eterno de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele já tinha idealizado e, ao mesmo tempo, na eternidade passada, antes do tempo, a gente vê um ambiente, um cenário maravilhoso de Deus, o Pai, o Filho como sabedoria, o Espírito, os anjos, numa esfera de comunhão, de delícias. E é interessante que no livro de Provérbios há várias porções da Bíblia que falam sobre esse período antes do tempo, não é? Antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas, do universo, das galáxias, da terra, do homem, das criaturas em geral. Tem uma porção de Provérbios que é maravilhosa, que fala desse ambiente, dessa atmosfera de Deus com os anjos. E eu queria ler com os irmãos essa porção para a gente entender que ali Deus já havia anunciado promessa, que no tempo iria se concretizar. E é muito bom, é muito encorajador. Eu queria ler com vocês Provérbios capítulo 8, o versículo... Na verdade, são vários versículos, eu queria só sublinhar alguns. Provérbios 8, dos versículos de 22 a 36, eu não vou ler todos aqui, mas o título é A Eternidade da Sabedoria. E o versículo 22 diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E aí, a gente vai lendo os versículos, é maravilhoso. Cristo personificado, a sabedoria personificada em Cristo, dizendo que antes de tudo, da criação, do mundo, ela estava lá. Cristo estava com Deus Pai, numa relação de muita intimidade, preparando os céus, preparando o horizonte sublime sobre o mar, estabelecendo os limites. E aí é interessante, a gente vai lendo os versículos, quando chega no versículo 30, o salmista, na verdade, Salomão, que escreveu esse provérbio, ele diz assim: Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Percebam essa atmosfera de delícias, de folgar, de se alegrar, de se recrear com o Pai. Cristo como sabedoria, arquitetando junto com o Pai e desfrutando das delícias de estar na presença do Pai. E aí o versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, que representam os anjos, algumas interpretações assim o dizem. E aí o versículo 32, agora pois, filhos, ouvi-me. E aqui a gente vê na eternidade a sabedoria, Cristo anunciando a promessa. Agora pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Lá na eternidade passada, o Filho já estava anunciando promessa. Ou seja, ele estava fazendo uma afirmação, trazendo uma bênção que viria no tempo, com a criação do mundo, com a criação dos homens. E aí Deus está dizendo por meio do Filho que aquele que guardar e que ouvir as suas palavras e guardar os seus caminhos vai ser feliz, vai ser abençoado, vai ser suprido. E aí é interessante, a gente continua lendo, ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz um homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida,
e alcança favor do Senhor. E agora olha que interessante o versículo 36. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. E aí é interessante que a gente vê aqui um cenário paradisíaco, maravilhoso na eternidade, de delícias do filho com o pai, se recreando, se regozijando na presença, uma atmosfera, um ambiente maravilhoso. Um ambiente dos sonhos da humanidade, sonho de Deus. E aí a gente vê isso na eternidade, e aí a gente vê no tempo a sabedoria, Cristo falando e prometendo, e a gente vê no final dessa porção uma fala da sabedoria nos advertendo, nos advertendo de alguma forma para nós não pecarmos contra o Senhor. Então, é interessante, está falando do pecar, começa com uma atmosfera de delícias, vem uma promessa, mas em seguida está falando de pecado, está falando da nossa alma ser violentada, está falando de nós aborrecermos o Senhor. E aí é interessante quando a gente olha o Gênesis, e a gente vê ali a criação do homem, a gente consegue entender aquela atmosfera do jardim. Quando a gente coloca Gênesis ao lado de Provérbios, a gente consegue compreender que Deus, na eternidade, já tinha essa atmosfera de comunhão, de presença do filho com o pai, um se regozijando com o outro. Era uma maravilha, delícias, só alegria. E quando Deus, em Gênesis 1, cria o homem, né, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito juntos falam, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e coloca esse homem à imagem e semelhança de Deus. Pega aquele boneco de terra e sopra para dentro dele um elemento do próprio Deus, o sopro, o fôlego de vida. Um elemento de Deus entra naquele boneco de barro e ele passa a se tornar alma vivente e se torna então a imagem e semelhança de Deus. Deus então cria o homem e coloca o homem, logo mais adiante, a gente vê que Deus criou a mulher, da costela de Adão, Deus cria o homem e a mulher e colocam eles justamente numa esfera de um jardim do Éden, que é um lugar de delícias. A mesma vivência de Deus com o Filho e com o Espírito na eternidade, ele traz essa maravilha para um contexto de um jardim e cria o homem para inserir o homem nessa esfera de comunhão, de deleite. A gente tem desfrutado recentemente da glorificação, do desejo de Deus de nos inserir nele. Deus quer nos inserir nele, nos fazer habitar nele. Essa atmosfera de festa, de comunhão, de jardim, de delícias que era lá na eternidade, naquele micro jardim, lá no Oriente, na Palestina, o jardim do Éden. Deus cria o homem para dizer que ele quer introduzir, convidar esse homem, para que o homem, na sua liberdade, tenha a oportunidade de escolher viver essas delícias, viver inserido no próprio Deus. E aí, na verdade, Deus tem uma expectativa que esse homem, ao escolhê-lo, escolhendo pela árvore da vida, esse homem e essa esfera de árvores agradáveis à vista, de ribeiros, de rios, de árvores frutíferas, da presença de Deus na viração de todo dia, vindo para ter comunhão com o homem, essa esfera de jardim que o Deus comissiona o homem, inclusive, a cuidar, cultivar e guardar esse jardim, Deus tinha uma intenção que esse homem fosse fecundo, se multiplicasse, enchesse a terra, ou seja, a esfera de jardim, que ela se reproduzisse, que ela se multiplicasse, que ela não ficasse só no Oriente, mas que ela se expandisse para toda a terra. Para todo o planeta Terra, para todo o globo, Deus queria que a sua expressão, por meio do homem, que essa esfera de delícias, que era da eternidade, que estava agora num jardim, mas que isso se expandisse e alcançasse a toda a terra, a todas as pessoas, a partir do momento que o homem pudesse escolher pelo próprio Deus.
Então, é interessante que quando a gente lê o Provérbios, a gente viu ali esse cenário maravilhoso, mas a gente viu lá o pecado, como que violentou a alma humana. A gente sabe que o homem pecou, o homem caiu, ele desobedeceu a Deus, e aí o pecado entra e degrada a natureza humana. E é interessante que a gente vê ao longo da história do homem sucessivas quedas, não é? Eu não vou falar aqui de cada uma delas, mas é interessante perceber que Deus, na sua sabedoria, ele já vislumbrou o Filho, Cristo, de alguma forma, vindo à Terra para desenvolver um projeto de salvação maravilhoso, que é a nossa redenção. E aí, há 2000 anos atrás, o Senhor veio, o Senhor realizou uma redenção para resgatar o homem, restaurar o homem da sua queda, da sua degradação. E aí, quando a gente lê Gênesis, a gente vê ali Deus já semeando uma promessa. A promessa de que o descendente da mulher pisaria a serpente. É interessante isso. Deus já antevia todas as coisas na sua onisciência, e ele lança uma promessa de que mesmo o seu plano e propósito original sendo aparentemente frustrado, e aí a queda gerou uma série de caos e confusão, que é a história humana de confusão, de degradação, de problemas, de dificuldades, de angústias, das mais variadas, de uma ânsia de sentido, de propósito, enfim. Mas a promessa foi lá anunciada. E a gente sabe, há 2000 anos atrás, o Senhor, ele veio como cumprimento dessa promessa de Gênesis, de que o descendente da mulher, o próprio Cristo, ele triunfaria sobre a serpente, que representa Satanás, inimigo de Deus, que enganou o homem, corrompeu a humanidade, e Cristo veio, realiza a redenção por nós, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu, ele se torna um espírito, e então ele é o cumprimento da promessa. E aí, como cumprimento da promessa, é muito interessante que ele se torna espírito, e ele então começa o seu ministério, e ele escolhe dar continuidade a esse ministério de espírito, de vida, de bênção, para a sua igreja, para os seus discípulos, que deram continuidade ao ministério do Senhor Jesus, e isso chegou até nós. E aí, a gente tem desfrutado dessa série dos ministros da Nova Aliança. Deus ele colocou esse legado nas nossas mãos, a oportunidade de nós continuarmos o projeto original lá da eternidade, de comunhão, de deleite, de satisfação, de sermos inseridos em Deus, assim como o Filho e o Espírito estavam todos unidos. No jardim, Deus, isso teve uma continuidade. O homem caiu, Deus faz uma obra de restauração. E agora esse projeto de expandir cultivo, um jardim que se expanda. Deus continua com essa intenção de beleza, de graça, de vida em abundância, se expandir para toda a terra. E Ele agora conta com a sua igreja para dar continuidade a isso. Então, querido irmão e querida irmã que estão aí nos ouvindo, a nossa vida tem muito valor para o Senhor. Cada um de nós, como ministro da Nova Aliança, como parte do corpo de Cristo, a gente está inserido nesse grande projeto de Deus, e Ele quer nos inserir nele, e Ele quer nos usar para mover, para pregar o Evangelho, e mover as pessoas, a igreja, abençoando toda a sociedade, para que as pessoas possam ter chances de escolher por Deus, entrarem nessa atmosfera de jardim e perceber como que isso é bom demais, como isso é maravilhoso, como que Deus, ao nos preencher e nos dar vida, e vida em abundância, isso nos cura, isso nos liberta, isso nos ilumina, isso nos salva, isso nos torna pessoas bem-aventuradas. E é interessante que Deus precisa da igreja para dar continuidade a esse sonho dele. E aí, é interessante que, embora tudo isso esteja acontecendo, mas a gente está num processo. Eu mostrei aqui, falando da eternidade passada, o jardim, a queda, Deus restaurando todas as coisas por meio da obra de redenção, e a igreja para dar continuidade. E essa continuidade vai culminar no reino.
1000 anos de reino e depois um período da Nova Jerusalém pela eternidade, desfrutando dessa mesma atmosfera da eternidade. Onde está lá uma cidade com um rio da água da vida que flui do trono de Deus, uma árvore, uma videira que percorre numa espiral as duas margens do rio. Uma cidade maravilhosa de desfrute, de deleite eterno. Agora o seguinte, entre a eternidade passada, o tempo, a criação de todas as coisas, do homem, a queda, o Senhor Jesus vindo uma primeira vez, e ele delegando à igreja continuar expandindo essa esfera de jardim para ele voltar uma segunda vez, entre essa eternidade que está aqui, a passada, e essa eternidade futura na Nova Jerusalém, há um tempo. E nesse tempo há muito caos, há muita confusão, há muita incompreensão, há muitas dores, há muitas lutas. A gente está vivendo tempos de pandemia, uma coisa inimaginável, tudo que a gente está vivendo, não é verdade? Embora sejam sinais dos finais dos tempos, mas a gente não imaginava que as coisas teriam essa... Embora a gente falasse que seriam tempos difíceis de fato, mas a gente está começando a viver esse princípio das dores, que ainda não é o fim plenamente, mas os sinais estão se cumprindo, e isso gerou uma reviravolta no mundo, nas nossas vidas, todos isolados. Isso trouxe uma série de implicações, de lutas espirituais, psíquicas. Todos estão sofrendo. A igreja e a sociedade estão passando por uma longa noite escura. E aí, amado e amada irmão e irmã, é interessante que, por isso, nesse tempo em que há caos, em que a gente não consegue contemplar a concretização desse grande sonho de Deus, a gente precisa das promessas ao longo da jornada. As promessas, elas enchem o nosso coração de esperança. As promessas, elas são arrebatadoras. São elas que nos mantêm de pé. A despeito do caos, a despeito das lutas, a despeito da incompreensão, a jornada não é fácil. Ao longo das eras, os homens foram provando a aparição de Deus, Deus fazendo coisas extraordinárias, mas, por outro lado, essa concretização desse sonho e a manifestação plena de Deus e o homem completamente misturados e um dentro do outro, isso ainda não se manifestou plenamente. Isso há de acontecer. Mas no tempo, Deus precisava deixar para nós promessas concentradas no seu Filho, Cristo, que por meio do Espírito iam se tornar acessíveis para nós. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente ter essa consciência de que quando a gente está falando das promessas, elas são para a gente desfrutar agora, no tempo presente. E ao longo dessa comunhão a gente vai desfrutar disso de várias formas. Eu vou agora falar da igreja em Corinto, e falar do contexto em que Paulo falou desses versículos de promessa, que a gente leu no começo. Mas é interessante compreender e entender que a igreja em Corinto está nesse contexto mais amplo do sonho de Deus. E falando da igreja em Corinto, e quando Paulo fala então desses versículos que nós lemos, eu queria só ler um versículo de Mateus, quando o Senhor Jesus, ele deixa uma promessa para nós, dizendo que por meio de Cristo, por meio de Pedro, essa pedra, ele edificaria a sua igreja. É uma promessa maravilhosa. Mateus, capítulo 16, versículo 18, também diz assim, é uma promessa do Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então a gente vê que uma promessa linda do Senhor, de que Ele vai edificar a sua igreja. E por mais que as portas do inferno se levantam, se abrem contra a igreja, imagina aqui, na minha mão direita, aqui
o anteparo da promessa de Deus na minha mão esquerda, e as trevas vindo. Mas elas virão, elas não deixarão de vir sobre a igreja. Mas o Senhor Jesus prometeu que elas não vão prevalecer contra a igreja. Porque Ele é a rocha que sustenta a igreja. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E por mais que as portas do inferno se abram e que o inferno enfrente a rocha e que venha, não deixará de vir, mas ele não vai prevalecer. Não vai prevalecer porque Deus deixou Cristo como a promessa. Então, isso é maravilhoso, porque é isso que alenta o nosso coração de esperança. Estamos vivendo a edificação da igreja. A gente vê a experiência da igreja em Corinto. Era uma igreja que, tal como as igrejas espalhadas por toda a terra, têm as suas dificuldades. Todas as igrejas têm as suas limitações. Não é? E a igreja em Corinto tinha várias dificuldades. A gente vê na primeira carta, a gente desfrutou já 11 problemas na série passada, falando sobre o ministério da Nova Aliança, o contexto da igreja em Corinto. Haviam 11 problemas entre os irmãos, de divisão, de preferências, irmãos colocando uns aos outros no tribunal humano, insatisfações de toda a ordem, pecados dos mais variados, prostituição, adultério e por aí vai. E aí a gente vê os problemas e as dificuldades. Mas é interessante que quando Paulo escreve, ele gerou a igreja em Corinto, pregando o evangelho, cuidando dos irmãos ao longo das suas viagens. E aí, ao ir para Corinto, eu quero só falar, para a gente entender esse versículo da promessa, Paulo, quando ele vai para lá, ele tenta, sim, ajudar os irmãos e edificá-los, e ele fica sabendo, por meio dos seus cooperadores, dos problemas que a igreja em Corinto passou a viver depois do tempo que ele esteve com eles. Ele esteve em Corinto e depois foi viajando para outras cidades e levantando outras igrejas. E ao receber as notícias dos irmãos, das dificuldades e desses problemas, ele escreve uma carta para os irmãos, que foi a primeira carta aos Coríntios. E nessa primeira carta ele anuncia Cristo como 20 coisas maravilhosas para ajudar os irmãos a superarem aqueles 11 problemas. Cristo como a sabedoria de Deus, como justiça de Deus, como as profundezas de Deus, e aí vai. Uma série de aspectos e de qualidades do que Cristo é. Se a gente for pensar 11 problemas para 20 qualidades do que Cristo é, para cada problema a gente tem Cristo 2 vezes maior, sabe? E isso é muito encorajador, porque diante dos problemas, a nossa tendência é sempre olhar para as coisas negativas e focar nos problemas. E às vezes a gente tem os olhos vendados e não consegue perceber que há ali Cristo 20 vezes maior, 2 vezes Cristo para cada problema nosso. Não é? E aí na primeira carta ele encoraja os irmãos de diferentes formas e maneiras. No entanto, Paulo foi bastante incisivo, foi bastante duro e forte em encorajar os irmãos em tentar resolver os problemas de pecados grosseiros na igreja, de adultério, e por aí vai. E aí, na primeira carta, em alguns momentos, ele falou de forma bastante forte sobre os problemas de pecados grosseiros na igreja, de um irmão que havia tido um caso com a madrastra dele, e os irmãos da igreja foram um pouco levianos, quem administrava a igreja não resolveu aquilo. E Paulo falou de forma muito forte para os irmãos e para a igreja, que se aquela situação não fosse resolvida, ele em espírito entregaria o corpo daquele irmão que pecou para o próprio Satanás, para ser destruído. Então foi muito forte isso, né? E ele escreve isso, e depois que ele escreveu, ele ficou com certeza diante do Senhor, considerando a forma como ele escreveu, como ele falou, e ele tinha uma expectativa, assim, de ver a reação dos irmãos, o efeito daquela carta sobre os irmãos. E aí e ele ficou muito inquieto e sofrendo, orando para que a reação dos irmãos fosse positiva, mesmo ele falando de forma mais forte, mais incisiva. E ele, então, tem a expectativa de ter um retorno do impacto dessa carta por meio de um cooperador dele chamado Tito.
E aí Tito, então, ele fica numa expectativa, e aí Tito oferece um retorno de uma resposta para Paulo do efeito que a primeira carta teve sobre os coríntios. Então você vê as coisas negativas na igreja, Paulo cuidando deles, e aí a segunda carta, ele recebe, a gente vê na segunda carta, ele recebendo Tito, e ao receber Tito, ele recebe o feedback de Tito e da igreja em Corinto em relação àquela primeira carta. Eu queria ler com os irmãos, para os irmãos entenderem como que foi maravilhoso o impacto da carta sobre a igreja em Corinto, e como que aquela situação negativa, difícil, permitiu que as promessas de Deus se manifestassem. Ou seja, aquela situação do inferno se abrir não prevaleceu contra a igreja em Corinto, por um lado, porque tem Cristo como o Espírito que está edificando as igrejas, que está passeando entre nós e cuidando das igrejas, mas tem Paulo que está junto com Cristo, colaborativamente, em união com Ele, cooperando, servindo, se sacrificando, e aí Deus está honrando tudo isso. E aí a gente vê o efeito maravilhoso da carta sobre os coríntios. Eu queria ler com os irmãos, quando Paulo recebe Tito, e recebe esse conforto da reação positiva dos irmãos diante da carta, em termos de arrependimento, em termos de saudades, em termos de lágrimas, em termos de consolo. E aí, 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 5, Paulo fala assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha que interessante o versículo 7, que é o resultado, a reação dos irmãos à primeira carta. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade e o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. E aí ele fala, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aí, eu não vou ler todos os versículos, mas no versículo 12, olha que maravilhoso. Porquanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, aquele irmão que havia pecado, possuindo a sua madrastra, né? Nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Ou seja, o amor, a dedicação do próprio Senhor expressa por meio dos coríntios, cuidando de Tito. E ao mesmo tempo cuidando daquele irmão que havia se arrependido, acolhendo, suprindo vida. E também Tito, que foi levar a carta e que foi dar o feedback para Paulo, os irmãos estavam cuidando de Tito, suprindo afetuosamente as necessidades de Tito. E aí o versículo 15 fala isso, o sentimento de Tito de ser amado pela igreja em Corinto. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. E o versículo 16, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então, irmãos, quando o Senhor promete que Ele vai edificar a igreja, Ele de fato vai edificar, Ele está edificando a igreja. Ele edificou a igreja em Corinto com seus 11 problemas. A gente vê que nesse contexto de pecados, de dificuldades, a promessa do Senhor estava se cumprindo na vida dos irmãos, ao ponto de toda aquela situação negativa gerar o arrependimento pelo cuidado da provisão de Deus, por meio de Paulo, por meio de Tito, e o trabalhar do próprio Senhor passeando nas igrejas,
gerou na igreja arrependimento, gerou naquele pecador arrependimento que não foi para a morte, mas que foi para a vida. Gerou nos irmãos solicitude de dedicação e cuidado para com Tito. Gerou no apóstolo um sentimento de que ele podia confiar nos irmãos, porque a igreja reagiu de forma positiva, sadia, se arrependendo, recomeçando, ao ponto de Tito ser inundado de afetos daquela igreja que o acolheu. E então Paulo estava muito feliz. Percebam, irmãos, que a promessa de Deus se cumprindo, se confirmando, e Paulo vivendo sim e o amém, dizendo sim à promessa de Deus, de que ele edificaria a sua igreja, e ele se engajando nesse cuidado, ele foi provando a transformação das igrejas. Tito foi provando, os cooperadores. Nós, vivendo a vida da igreja, em Vitória da Conquista, os irmãos da nossa região que têm ouvido as mensagens, as igrejas em cada região, em cada cidade, todos nós também temos as nossas dificuldades muito particulares, não é? Muito próprias, de forma coletiva. Se a gente pensa que a vida da igreja começa na esfera da nossa família e vai se expandindo de forma mais ampla, no seio da nossa casa, nós temos limitações, nós temos dificuldades, e Deus deixou a promessa de que Ele vai edificar a sua igreja. E nesse contexto de negativo, a gente vê os frutos de um Paulo que tomou posse da promessa de Deus e disse sim, amém, para um Cristo e para o Espírito que disse que edificaria a igreja, que disse lá em Atos e prometeu para Paulo, olha, eu vou usar você como ministro para abrir os olhos dos gentios, para convertê-los das trevas para a luz. E ele não estava vendo isso na vida dele, e isso nas igrejas. Ele foi ali chamado em Damasco, mas Deus prometeu isso. E no tempo, à medida que ele foi servindo ao Senhor e edificando a igreja com os irmãos, essas promessas foram se cumprindo na vida dele, foram se cumprindo na vida coletiva da vida da igreja, em cada cidade com a qual ele foi servindo. E aí, irmãos, esse contexto que eu estou dando da igreja em Corinto, para nos encorajar, quando eu li o versículo no começo dessa nossa comunhão, falando sobre as promessas, e agora eu estou retomando, falando sobre o sim e o amém, foi porque Paulo, quando ele fala das promessas, foi em virtude dos irmãos da igreja em Corinto ficarem um pouco duvidosos se ele iria passar novamente na cidade de Corinto, diante das muitas viagens de Paulo. Ele havia prometido, ele queria passar em Corinto uma segunda vez, oferecer aos irmãos um segundo benefício com a presença dele ali com os irmãos. E, ao mesmo tempo, dentro da soberania de Deus, embora ele tivesse prometido isso, ele tinha uma série de percalços, né? Paulo, nas mãos do Senhor, ele, embora quisesse isso, mas o Espírito mudava a rota das coisas. E ele, sensível ao Espírito, ele não necessariamente conseguiria ir no tempo que ele queria. E isso gerou em alguns irmãos uma certa dúvida, uma certa desconfiança dele. E alguns achando que Paulo estava sendo até leviano por causa disso. E aí, quando a gente lê 2 Coríntios 1, 17, ele vai explicar para os irmãos que não era leviandade. Não é? E aí ele fala, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Versículo 17 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Mas sempre nele houve o sim. E aí vem o versículo que a gente desfruta dessa semana, as promessas de Deus. Porquanto, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Então Paulo aproveita aquele contexto de desconfiança e de um certo receio dos irmãos para manifestar, olha, irmãos, não se trata de leviandade. Eu quero ser fiel ao Espírito, e não é que eu estou dizendo sim, que eu estou dizendo não, estou em cima do muro. Não, aquela oportunidade deu condições de Paulo trazer essa maravilha de que Deus
em Cristo é o cumprimento das promessas. Que Cristo, como promessa de Deus, nele há o sim e há o amém. O amém é uma palavra que tem esse sentido de confirmar, não é verdade? Cada coisa que Deus fala, quando a gente diz o amém, a gente está confirmando, a gente está selando, a gente está sendo unânime. Um amém que não é da boca para fora, mas que é uma confirmação em relação àquele sentimento, àquela palavra e especificamente àquela promessa. Não é? A necessidade de nós nos apegarmos às promessas, reconhecermos as promessas na palavra de Deus, nos hinos que a gente canta, ao invocar o nome do Senhor, a gente está tomando posse das promessas, a gente está dizendo sim e amém para cada promessa que Deus legou para cada um de nós. Então, aquela situação de desconfiança gerou a oportunidade de Paulo trazer a confirmação dessa palavra de sim e amém, e, ao mesmo tempo, ele usa algumas metáforas para falar das promessas, que é o versículo seguinte, que é o que eu queria desfrutar com os irmãos também, que a promessa tem a ver com o selar, que ela tem a ver com o penhor do Espírito, ela nos habilita a perdoar uns aos outros, e ela tem a ver com a nossa simplicidade também. Desfrutar as promessas do Senhor tem a ver com sermos um ministro sincero diante de Deus e simples. Vou falar isso mais para o final. E aí, ele usa essa figura do selar e do ungir, do penhor. E aí eu queria ler esse versículo 21 com os irmãos. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. E o versículo 22... ele diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E aí é muito maravilhoso, ele está falando das promessas e ele está falando da necessidade de nós dizermos sim e amém para cada promessa que Deus deixa. E aí é interessante, irmãos, o versículo 20 que nós lemos diz assim, que é para a glória de Deus e é por nosso intermédio. Ou seja, embora Deus tenha prometido, mas Ele precisa do nosso intermédio. Ele precisa da nossa participação ativa para que a promessa seja nossa, para que a gente desfrute ela na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida coletiva da igreja, no cuidado uns com os outros, não é mesmo? Em semear a vida para a sociedade de diferentes formas e maneiras. É por nosso intermédio. Então Deus nos chama e nos convoca a participar disso. É por nosso intermédio. E aí ele usa essa figura do selar, no versículo 22, que é uma figura muito importante, o selo, a unção e o selar do Espírito. O Espírito ele é representado, essa metáfora do selo e do penhor. Eu vou falar primeiro do selo. Tudo aquilo que é selado, né, no campo, as pessoas que trabalham no campo com gado, com cavalo, com bois, vacas, há aquela ideia de selar alguns animais, não é verdade? E aí marcá-los ali com um selo de propriedade de um determinado fazendeiro, de um pequeno agricultor. E aí você tem lá um selo, uma marca dizendo que aquele conjunto de animais é de determinada fazenda, de um determinado sítio, de uma determinada propriedade de alguém. Então, quando aqui está dizendo que a promessa, o próprio Cristo, nos confirma, nos unge, o próprio Deus nos ungindo, e que também nos selou, significa, irmãos, que nós, ao sermos selados, marcados por Deus, por esse espírito da promessa, nós vamos nos tornando cada vez mais propriedade de Deus, quando Ele nos marca, quando Ele nos sela. Cada ação nossa, cada escolha que a gente faz na nossa semana, no convívio entre marido e esposa, com filhos, no período de quarentena, isso gerou uma nova dinâmica dentro da nossa casa, novos conflitos, nova necessidade de administrar o nosso tempo, de lidar com as angústias, de nos ajudarmos uns aos outros, vivendo a vida da igreja de forma mais ampla, virtualmente, as redes sociais, o cuidado uns com os outros. E aí Deus quer nos selar.
Deus quer vir com uma camada de tinta e nos pintar. Vir com uma camada de selo e dizer que cada parte do nosso coração e do nosso ser é para Ele. Então, quando Deus nos sela, irmãos, quando a gente escolhe tomar o Espírito, quando a gente escolhe amar o Senhor, viver uma vida de renovar a nossa consagração, de permitir que o Espírito cele as nossas pequenas ações dentro do nosso lar, nesses tempos difíceis, a gente está dando a oportunidade do Senhor nos conquistar um pouco mais. Quando o selo do Espírito vem, aquela parte do nosso coração se torna um pouco mais do Senhor. Não é todo o nosso ser que é plenamente do Senhor ainda. Nós ainda somos muito para nós mesmos, nós ainda temos um coração que ama o Senhor, mas ama muitas outras coisas. Nosso ser ainda é cindido, nós não somos 100% pelo Senhor, embora o nosso coração seja, mas a gente está no processo. Aquilo que a gente falou no começo, na eternidade, atmosfera de jardim, de comunhão, mas no tempo é caos, é confusão, mas na eternidade futura haverá Nova Jerusalém, plena reconciliação do homem com Deus e de toda a criação, mas no tempo é caos, e Deus está dizendo, olha, mas eu tenho o meu Espírito, como promessa para Moisés, dia após dia, nas pequenas ações e situações do seu cotidiano, eu quero selar você, para o seu coração se tornar um pouco mais meu. Eu quero conquistar cada cômodo do seu ser, e selar, e pintar. Irmãos, e é maravilhoso, né? Estou falando aqui exemplo dos cômodos do lar, da casa. Talvez um pedacinho da nossa sala é do Senhor. E aí ela está pintada, porque o Senhor já selou e pintou. Mas o nosso quarto, a nossa cozinha precisa de reforma, precisa selar, precisa de uma nova pintura, precisa de um ambiente mais aconchegante, os outros cômodos, que tem lá uma bagunça. Tem tantas pessoas, irmãos e irmãs, que nesse período estão fazendo pequenas reformas, ajustes, tirando coisas velhas, resolvendo dentro de casa um monte de coisa materialmente ali, né? Mas é interessante que o Senhor quer fazer esse trabalho de restaurar os cômodos da nossa vida, nos selando, cada cômodo selando as paredes, pintando, dando uma nova cor, novos tons, para Ele poder habitar. O Senhor quer habitar a nossa sala, Ele quer habitar os nossos quartos, Ele quer habitar o quintal e os quartinhos do fundo. Deus quer, irmãos, conquistar todo o nosso ser. E aí o Espírito, como promessa, é quem faz isso. É Ele quem sela. E aí precisa da nossa cooperação em confirmar, em dizer sim e amém para essa obra do Senhor de nos selar. E aí a nossa contribuição e a nossa participação ativa, a gente precisa, como Paulo falou, é por nosso intermédio. Ou seja, eu preciso abrir o meu coração para o Senhor selar. Dizer sim para o selar do Senhor. Confirmar, por mais doloroso e difícil que seja, não é? E aí eu queria ler com vocês o versículo seguinte, que fala, se o selar cada um de nós se tornando, nos vários cômodos do nosso coração, um pouco mais herança do Senhor, o penhor é o contrário. O penhor é o Senhor se tornando a nossa herança. A nossa garantia de que nós vamos completar a nossa carreira, a garantia de que nós vamos passar por essa longa noite escura e vamos reinar e triunfar com o Senhor juntos. Que tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão, não é verdade? E aí eu queria ler o versículo que fala do penhor, a gente leu ele, eu queria ler de novo o versículo 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor, quando a gente vai fazer lá uma penhora na Caixa Econômica Federal, você tem lá umas joias com algumas gramas de ouro, e aí imagina um colar, um brinco de ouro com tantas gramas de ouro, e aí eles fazem uma avaliação, as suas joias valem R$5.000, por exemplo. E você precisa daquele dinheiro para resolver alguma coisa. Alguma dívida, alguma questão que precisa ser resolvida. E aí você penhora aquele bem lá na Caixa Econômica Federal, e aquele bem fica guardado num cofre, e ele fica ali com uma garantia. Você pega o dinheiro, a Caixa cobre 85% desse valor, você fica com
com o valor daquele dinheiro no momento, e aí a garantia de que você vai pagar aquele empréstimo ao longo de um determinado tempo são as joias que ficam lá no cofre. Então aquelas joias servem como um penhor, uma garantia de que a dívida vai ser resgatada. E você vai quitar com ela, embora já usufruindo no presente daquele valor que o banco lhe passa. Irmãos, isso é maravilhoso. É porque o Espírito como herança, Deus como a nossa herança, Ele é, pelo Espírito, a garantia de que um dia nós vamos herdar o Senhor na totalidade dele. Mas hoje a gente, aos pouquinhos, já está desfrutando, está tendo um antegozo dessa herança de que o Senhor vai ser totalmente nosso. Num futuro, no reino. Mas já agora, no tempo de agora, a gente já prova a herança. E o Espírito é o penhor, que é a garantia para a gente usufruir do Senhor para resolver os grandes problemas e questões e conflitos e lutas da nossa vida no tempo de agora. E aí ele fala do penhor do Espírito no nosso coração. Isso é muito importante. É o penhor no coração. E quando a gente lê 2 Coríntios, eu desfruto muito desses versículos de 2 Coríntios 5, que falam do penhor do Espírito num contexto difícil, de morte, do tabernáculo terreno, sofrendo, nosso corpo e mente conectados, sofrendo. E aí, Paulo enche o nosso coração de esperança ao falar do penhor do Espírito, que é 2 Coríntios 5, o versículo 4 e 5, fala assim: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, olhem isso, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. E aí ele fala, 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, no versículo 8. Como que é possível Paulo falar que é possível confiança, mas o corpo geme, o corpo e a alma estão gemendo, estão sofrendo, o nosso tabernáculo terreno? É muito o que a gente tem vivido, todos nós, não é verdade? A igreja, as famílias passando por um vale da sombra da morte. A gente tem desfrutado muito Salmo 23 nas mensagens de sábado do nosso querido irmão Esdras, não é verdade? E o Salmo 23 tem sido tão novo, tão maravilhoso, gozar e desfrutar das promessas de Deus, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E aí, irmãos, Paulo está com muita intrepidez dizendo que ele tem confiança. E ele nos encoraja, tem de bom ânimo, mas a morte está atuando, está nos sufocando, está gerando gemidos no corpo e na mente, as angústias, os processos depressivos, as incertezas profissionais de cada família, salário, lutas, saúde, risco que todos nós estamos vivendo, nos cuidando, sendo preventivos, mas ao mesmo tempo pressões de toda ordem. E aí ele está dizendo de confiança, ele está falando de nós termos bom ânimo, e ele está falando que o próprio Deus nos preparou para isto. Para isto o quê? Ele falou no versículo, ele nos preparou para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, irmãos, todas as coisas mortais, elas podem ser absorvidas pela vida, porque existe uma garantia, que é o penhor do Espírito, que está dentro do seu coração, do meu coração, e é esse penhor que garante que as coisas mortais vão ser absorvidas pela vida. É esse Espírito dentro de nós que nos dá confiança. Se nesse período é possível a gente desfrutar de bom ânimo no nosso interior, de provarmos a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é porque tem uma garantia que não está em nós mesmos, que não está nos argumentos, que não está fora de nós, mas está dentro de nós, uma unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, um Espírito que se dá como herança
todo santo dia em que a gente gasta alguns minutos para ler e orar um versículo, falarmos e cantarmos um hino nas nossas atividades domésticas, estando muito mais em casa. Deus nos deu recursos das mensagens nas redes sociais, no canal da Igreja em Conquista, no IVPT, tantas mensagens, nas redes sociais, nos estimulando de diferentes formas e maneiras, para que a gente possa tomar posse do penhor. E isso nos dá ânimo, nos dá a confiança. Ou seja, sem a promessa do penhor, irmãos, como a gente teria confiança? Como a gente teria paz? Então, isso é maravilhoso. A promessa nesse caos do percurso e do processo é o que nos alenta o coração. É uma coisa absolutamente consoladora saber que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. E agora, o Senhor me lembra, eu tenho desfrutado muito nesse período, dessa promessa que o Senhor deixou lá em Hebreus, no capítulo 13, nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é maravilhoso, ouvir, esse versículo é uma promessa que é um abraçar do Senhor. O Senhor está nos abraçando e dizendo que Ele jamais vai nos abandonar e nos deixar. Ele está dizendo que Ele nos preparou para isto. Os tempos são difíceis, cada vez mais difíceis, mas Ele está dizendo, eu preparei vocês para esse momento, para que o mortal seja absorvido pela vida. Por isso, irmãos, que a última coisa que eu queria compartilhar com os irmãos nós precisamos crer nas promessas. E aí, uma das características do ministro da Nova Aliança é que ele é simples. E ele é simples, ele toma posse dessa promessa, e ele desfruta disso. E aí os coríntios, a igreja em Corinto também teve um pouco de dificuldade em ser simples em alguns momentos da trajetória dela. E Paulo fala isso para eles. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, versículo 3, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu queria ler um versículo sobre simplicidade também, 2 Coríntios 1, versículo 12. Paulo fala assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Essa palavra aqui, santidade e sinceridade de Deus, no original grego, a palavra santidade pode ser também traduzida como simplicidade. Então ele está dizendo, olha, nós temos vivido no mundo, como que a gente está vivendo no mundo? Paulo está dizendo, a gente está vivendo em santidade, ou simplicidade, em sinceridade de Deus. Em simplicidade, eu quero destacar a simplicidade. A gente leu esse versículo do capítulo 11, que Paulo estava preocupado dos irmãos perderem a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. E aqui ele está dizendo de viver no mundo em simplicidade e sinceridade. Irmãos e irmãs, o Senhor está nos convidando nesses tempos difíceis para a gente revisitar o nosso coração, para ele se tornar cada vez mais puro, para a gente crer nas promessas do Senhor e nos apegar com mais firmeza a cada uma delas. Percebo que o Senhor está fazendo esse convite para nós. Ele está dizendo, Moisés, seja mais simples, filho meu, e tome posse das minhas promessas. Tome posse, elas são suas. Por que é importante essa coisa da simplicidade? Simplicidade tem a ver com crer. A criança é extremamente simples. O pai fala, ela crê. As minhas filhas, quando eu prometo algo para elas, elas creem naquilo de todo o coração. E se eu não for fiel em cumprir, eu vou ter represálias. Elas vão me lembrar o tempo todo. Pai, mas você prometeu, poxa. Elas são simples em lembrar o pai. Elas creem em absolutamente tudo que nós pais falamos. E aí, a simplicidade. E aí, crer no que o Senhor está falando tem a ver com o coração. Porque o coração é o órgão que crê.
Porque se com o coração creres, não é isso que Romanos nos ajuda? E aí o Senhor Jesus também fala que o coração ama, porque amarás o Senhor Deus de todo o teu coração. Então o coração ama e o coração crê. Por isso que a gente precisa cuidar do coração. A gente precisa se acautelar de nós mesmos. Tem um versículo de Lucas, eu não vou conseguir ler, mas se os irmãos quiserem anotar, Lucas 21, 34, que o Senhor Jesus falou para os discípulos: acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações que há no mundo. E aquele dia, o dia da vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, que nós tanto anelamos que o Senhor volte, estamos vivendo nesses tempos mesmo do fim, o Senhor está dizendo, para que aquele dia não vos apanhe como um laço, porque eu quero encontrar vocês de pé na minha presença. Mas Ele está falando, cuide de vocês, e especialmente cuide do coração de vocês, para que ele não fique sobrecarregado, para que ele continue crendo nas promessas. Se o nosso coração fica sobrecarregado, poluído, a gente não consegue crer. A promessa do Senhor está aí em todos os momentos diários na Bíblia para a gente ler. E a gente precisa descobrir as promessas, mas se a gente não percebe com lentes espirituais, a gente não crê, a gente não recebe, a gente não desfruta. E aí a paz, a confiança e as coisas mortais serem absorvidas, a gente prova pouco disso, porque falta o coração ser purificado para tomar posse, não é, irmãos e irmãs? Então, essa é uma última coisa que eu queria compartilhar para nos encorajar. Durante a nossa jornada, o Senhor não prometeu que as coisas seriam fáceis. É como fala o hino. Eu queria só mostrar para os irmãos aquele hino maravilhoso, C55, que diz assim, que Deus não prometeu um céu sempre azul, nem mar de rosas, brisas do sul. E aí, eu queria ler alguns trechos aqui. Que fala assim: ou sol sem chuva, riso sem dor, gozo sem choro, paz sem labor. Não prometeu não vermos jamais vis tentações e lutas e ais. Tampouco disse não haverá muitos encargos, lidas, pesar. Não prometeu trilhar a amplidão, jornada fácil, sem direção, não haver montes para galgar, rios rochosos para cruzar. É isso que a gente começou a nossa comunhão, falando do projeto de Deus na eternidade, de delícias de comunhão. E no jardim, quando Deus cria o homem, esse projeto continua. E a ideia de Deus é alastrar isso para a terra toda. E Ele nos cria com essa finalidade. O homem cai, Deus realiza a redenção e chama a igreja para executar todo o seu plano. E nós estamos nesse processo. E nessa jornada, como a gente acabou de ler essas estrofes, os rios são rochosos, há choro, há lamento, não é tudo um mar de rosas, e Deus não prometeu uma jornada fácil. A igreja em Corinto não teve uma jornada fácil para ela, nem para Paulo, e não é para nós. Mas o coro diz que, mas prometeu descanso em labor, luz para a senda, diário vigor. Por quê? Porque nós temos o penhor do Espírito. Nós temos o selar do Espírito. O selar que nos torna o nosso coração um pouco mais propriedade de Deus. E aí a gente prova graça e socorro na aprovação, como diz o hino, amor infindo e compaixão. Deus está nos selando com todas essas coisas. O penhor do Espírito é a garantia, amado irmão e irmã, de que todas essas coisas estão se concretizando na nossa vida, desde que o nosso coração seja simples, como ministros da nova aliança, com um coração simples, que toma posse das promessas de Deus com alegria, e mesmo diante da tristeza, do abatimento, da angústia, o vaso é de barro, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Há tribulação.
nós estamos perplexos com tantas coisas, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. O vaso é perseguido, ele é angustiado, o vaso é abatido, mas ele não é destruído, porque há um tesouro, há um penhor, há uma garantia do Espírito que nos torna possível a gente ter ânimo, a gente ter confiança de que nós vamos chegar na linha de chegada, juntos, que nós vamos reinar com o Senhor, juntos. Então que o Senhor possa, durante essa noite, com essa palavra, ter nos inspirado a tomar posse das promessas de Deus, a dizer sim e amém a cada uma delas, porque elas estão disponíveis para nós todos os dias, em todo tempo e lugar, a despeito das circunstâncias. Jesus é o Senhor. Aleluia. Pesadas.